Axé para todo mundo. Hoje é dia 29. Hoje, 29 de julho de 2026, quarta-feira. Exatamente 9 horas e 37 minutos. Está fazendo neste exato momento que já começou a esquentar pra caramba. Está fazendo agora quantos graus? Deixa-me ver. Ah, cara, não tá aqui, mas deve estar uns 29 graus. Ah, tá 29 graus. Isso. Não, não é. Tá 27 graus. Isso. 27 graus. Hoje, durante essa semana, é o único dia que vai fazer sol. Começo ao fim. Só à noite que tá previsão de chuva, né? Mas tá tudo bem. 35 graus no máximo hoje. Eu vou falar aqui a respeito do bico que eu fiz antes de viajar para Kyoto, semana passada. Foi quinta-feira passada, olha, quase uma semana já, que já se passou. Eu fiz um bico no asilo chamado Corações, Ratorando, né? Seria a Terra dos Corações. Já perdi até as contas quando vez eu fui lá, já acho que é a quinta vez que eu vou lá no Ratorando. E é o seguinte, esse dia esse dia foi um bico das 1 da tarde até as 5 da tarde, bico de 5 horas. E é o seguinte, esse dia era o dia que eu ia viajar à noite com o Da Vinci para Kyoto. E eu estava durante o dia com os compromissos, e eu fui ver o aplicativo do trabalho, e tava lá, ninguém queria pegar esse trampo, né? Era da 1 às 5, ninguém pegava tal, e já era o dia do trampo em si, né? Que já era dia 23. Aí falei pra Lua de manhã, eu falei, Lua, se até meio-dia ninguém pegar, eu vou pegar e vou lá trampar. Eu poderia ficar com meu filho brincando, né? Conversando, ensinando, só que ele não merece, então eu vou trabalhar então, porque para mim é tudo questão de merecimento, né? Daí, beleza, vamos lá, eu vou relatar aqui, a minha amiga vai me ajudar aqui, a relatar como foi essa questão aí. Bom, começando a relatar aqui, eu cheguei, aí eu saí, aí o trampo começava 1 hora, e eu esperei o máximo, né, pra ver se alguém pegava esse trampo. Se alguém pegasse, eu não ia, lógico, né, eu pensei assim. Quando foi meio-dia e 20, eu peguei e apertei o botão para pedir o trampo, né? Para pegar esse trampo aí. Meio-dia e 20, faltava 40 minutos ainda para terminar o prazo, que era 1 hora que fechava o prazo do pedido para trabalhar. Aí eu peguei e falei, Lua, vou lá. Ninguém pegou ainda, eu tinha chegado da rua, peguei aí, apertei meio-dia e 20, fiz o pedido, só que normalmente vem uma mensagem automática assim que você pede o trampo, e também vem uma mensagem do escrita mesmo, no caso do empregador, né? E não veio essa mensagem. Eu até imaginei que eles não tinham visto que eu tinha pedido o trabalho, mas aí para mim não interessa, o importante é que eu pedi, aí veio a mensagem automática, então é meia hora daqui de casa, eu saí meio que desesperado aqui, né? Que pedi meio-dia e 20, e é meia hora, eu saí meio-dia e 25 daqui de casa, bem atrasado, tipo, eu falei, caramba, tem que correr um pouco, né? Daí eu corri, pá, tá, fui e tal, né? Chegando lá, cara, olha só a onda. Como eu já conheço o local, eu imaginava o que era para fazer, imaginava também o que se cederia se de repente os caras não tivessem visto o meu pedido lá do trampo. E foi o que aconteceu, cara. Mas como eu conheço o local, eu já sei como que funciona. Chegando lá, toquei a campainha, aí as duas meninas do escritório olharam para mim assim, uma olhou para a cara da outra e falou, ué, o que esse careca veio fazer aqui? No caso, ela já me conhece, que eu já fui lá várias vezes, ela sabe que eu vim trabalhar. Aí elas abriram a janelinha lá e eu falei, ó, vim trabalhar pelo aplicativo. Aí elas olharam uma pra cara da outra e o diretor tava no refeitório comendo capulame para variar, né? Porque o homem que se preze aqui no Japão, japonês,
que se preze por comer uma comida decente não existe. Isso aqui é coisa de ficção científica, né? Todos comem capulame e acabou, não tem mais nada. E o cara tem quase 2 metros de altura, né? Um cara dizendo ele que é casado, não sei como ele conseguiu casar, dizendo que tem filho, não sei como ele conseguiu fazer filho. Mas tudo bem, isso aí são outras histórias. Aí essas duas mulheres, uma olhou para a cara da outra, aí as duas falaram assim, diretor, o Kojak veio trabalhar, e agora, o que a gente faz? Bom, traduz até aqui, por favor. Claro, vou traduzir para ela. 先週、単発の仕事に行った時の話をします。その仕事は午後1時開始で、他の人が取るかもしれないと思って、ギリギリまで待ってました。でも、12時に10分になっても誰も取っていなかったので、まだ40分あったし、自分でアプリから応募しました。普段なら自動メッセージと職場からの連絡、両方が来るんですが、今回は職場からのメッセージが来ませんでした。あ、まだ気づいてないのかなと思ったけど、とりあえず応募は完了してるからいいやって思いました。家から職場までは30分くらいなので、12時25分頃に少し焦りながら家を出ました。現場に着いてインターホンを押すと、事務所にいた女性2人が私の顔を見て、お互いに顔を見合わせたんです。私は何度もそこで働いたことがあるので、私のことは知っています。窓を開けてくれたので、私はアプリから応募して仕事に来ましたと伝えました。2人はまた顔を見合わせて、その時所長は食堂でお昼ご飯を食べていました。それで2人は所長に向かって、あれコジャックさんが仕事に来ました。どうしましょうといった感じで声をかけました。こんな感じでここまでが今のお話です。Então, continuando. Aí, beleza, eu já sabia, na verdade. Quando não veio a mensagem direta deles, eu imaginei que realmente eles não tinham visto que eu tinha pedido o trabalho. Aí eu falei assim, ué, mas vocês não estão pedindo para vir trabalhar? Aí a responsável lá, que é a Saseki, né? Ela falou assim, a gente está pedindo, mas eu nem vi que você pediu. Você pediu? Eu falei, se eu tô aqui é porque eu pedi, ué. Eu fez o pedido, vou conferir aqui no computador. Ela conferiu lá, você pediu, né? Eu falei, mas vocês não estão pedindo? Não pediram para vir trabalhar? Aí ela falou, mas aí a gente pensou que não ia vir mais. Olha, é idiotice do caralho. Eu falei, é lógico, eu vim trabalhar, foda-se vocês aí. Aí a gente já tinha resolvido aqui quem que ia fazer o trampo que era pra pessoa do aplicativo, mas aí como pensamos que não ia vir mais ninguém, a gente já distribuiu o trabalho aqui para todos. E agora, o que a gente faz? Aí tá lá o diretor, tá essa responsável e a outra lá desesperada, ela viu o que eu ia fazer. Eu não tenho nada a ver com isso, eu pedi o trabalho, vocês estão com ele aqui na online aqui, o problema é de vocês. Eu já conheço o trabalho, eu já conheço o local, já conheço as pessoas, eu sei como é que rola e também conheço o japonês, né? Então, sei como é que é a parada. Eu não tenho culpa de nada, eu tô lá. Mesmo porque se eles me mandassem embora, tipo assim, não, como já outra pessoa vai fazer, você pode voltar para sua casa. Se acontecesse isso, eles teriam que me pagar pelo menos a metade do salário que eu ia ganhar naquele dia. Mas não foi o que aconteceu. Ele falou, então foi o seguinte, vamos lá, eu vou arranjar trabalho para você. Limpa um quarto ali e tal, limpei. Aí depois você junta o lixo com outra pessoa que é o funcionário aqui, junta o lixo aqui, né, dos quartos, tipo, coisa que dá para fazer um só, sorrindo de costas ainda. Aí depois tal hora você leva alguém pro banheiro, depois você troca a fralda de um fulano, leva outro pro banheiro e pronto. Aí acabou o trabalho. Aí depois fiquei ali conversando com os idosos ali, até a hora a hora da janta, que é 5 horas da tarde. E levar chá pra ali, levar chá pra cá e só isso. E esse foi o meu trampo desse dia aí, tipo assim, na verdade, sem nada pra fazer, né? Não tinha necessidade nenhuma de eu estar ali. E mesmo que eles não tivessem, mesmo que eu tivesse pedido o trabalho um dia antes, ia fazer a mesma coisa, tipo assim, lá é sempre assim, não tem nada pra fazer na verdade. Sempre que eles pedem gente ali, tem nada. Você fazer uma limpeza de um quarto aqui, outro ali, que os funcionários que estão lá dá pra fazer tranquilo, tranquilo.
Mas eu falo isso porque eu trabalhei em lugares que a gente fazia muito, mas muito mais coisas do que ali, né, no caso. E o meu amigo careca, o Hagiwara, não tava lá, né? Beleza. Aí tudo de boa, aí não tinha ninguém para conversar, né? A mulherada ali, normalmente são tiazinhas, né? E aí depois chegou. Ah, e por falar nisso, tinha uma outra menina trabalhando de bico também, pelo aplicativo, que eu já tinha visto ela em algum local. Olhei para ela assim e falei, cara, já vi essa menina em algum local. E na verdade, sim, eu já tinha encontrado. Depois eu fui conversar com ela. Eu falei, a gente já te viu em algum local. Aí ela lembrava de mim, porque lembrar de mim é fácil, né, cara? Eu lembrar dos outros é difícil, porque são tudo parecidos. Agora os caras me reconhecer é um, dois, né? Ela falou, eu lembro de você, pô, a gente se conheceu ali em tal lugar. Foi ali em Utsunomiya, né, na capital, em um dos primeiros asilos, primeiro, segundo, terceiro asilo que eu fui, quando eu comecei a fazer trabalho no aplicativo, ela estava lá, trabalhando, a gente trocou ideia, tudo. E, e ela mora ali perto do asilo do Terra dos Corações, então ela, ela falou que tá vindo lá direto, né? Tipo assim, né? E aí eu perguntei, você nunca mais foi naquele lugar onde a gente se encontrou, né? Ela falou, não, nunca mais fui lá. Eu falei, também não, fui só aquela vez, né? Porque os caras lá gostam de sugar muito, né? Aí eu não fui mais. Vamos lá, traduz até aqui, por favor. Claro, vou traduzir essa parte para Lua agora. やっぱり職場から直接メッセージが来なかった時点で、ああ、まだ気づいてなかったんだなって思ってたんです。それで募集してたんですよねって聞いたら、担当の佐々木さんは、ええ、でもあなたが応募したの気づいてませんでしたって言ったんです。私はここに来てるってことは、ちゃんと応募したってことですよと答えました。彼女がパソコンで確認して、あ、本当ですねと言いました。それでまた、募集してたんですよねと聞いたら、はい、でももう誰も来ないと思ってましたと言われました。さらにもう他の職員に仕事を振り分けてしまったんですと困っていました。私はちゃんと応募してきたんだからそれは私のせいじゃないと思っていました。ここの仕事も人もよく知っているし、日本ではこういうこともあると分かってます。もしもう仕事がないから帰ってと言われたら、本来は少なくとも給料の半分は支払われるはずです。でも実際にはそうならず、施設長が何か仕事を用意してくれました。部屋を掃除してゴミ集めを手伝って、利用者さんをトイレに連れて行ったり、おむつ交換をしたり、それくらいでした。仕事は少なくて、私がいなくても十分回るような状況でした。それから知り合いのスタッフにも久しぶりに会いました。またアプリ経由で来ていた別の女性スタッフもいて、どこかでお会いしましたよねと声をかけたら彼女も覚えていて、宇都宮の施設で会ったことを思い出しました。彼女は今その近くに住んでいて、その辺りでよく仕事をしているそうです。私があの施設にはその後行ったと聞くと、一度も行ってないと言っていました。私もあそこは1回しか行ってない。仕事が多くて大変だったからそれ以来行ってないと話しました。Então, continuando aqui já para finalizar, daí o dia foi assim, né? Conversando com essa funcionária aí que eu tinha encontrado, né? Ela disse que ali é um bom local, né? Que ela já veio algumas vezes e nós conversando a respeito. Realmente aqui é um bom local para trabalhar, tipo assim, tranquilo, tal, comparado a onde a gente se encontrou, que o pessoal quer tirar o couro. Aqui é tranquilão, né? De boa. E ela disse é perto de casa também, então tá tudo em casa, né? Inclusive eu comentei com ela, você já foi ali naquele Tomiya, ali o Utsunomiya, lá da Girassol da Família, que é o famoso local mais zoado que é o Alcatraz, onde eu trampei aqui, né? Aí ela falou assim, nossa, não quero nem ouvir aquele local, puta merda, então realmente aquele local tipo, tá marcado com as pessoas dos aplicativos que ninguém quer ir lá, né? Inclusive comentei com ela, falei, ontem os caras estavam desesperados atrás de gente porque não via ninguém, os caras estavam trocando os horários para vir qualquer horário que pudesse para vir salvar e tal. E só quem vai lá agora, tanto trabalhar à noite quanto de dia, é só as pessoas que vão da primeira vez, e depois não voltam nunca mais. Então, aquele local ali está marcado e marcado negativamente. E ela concordou comigo, né? Então é bem assim.
E é isso. Aí, inclusive, eu falei para ela, ó, lá no Anjo estão pegando pelo Time, né? Pelo aplicativo Time. E qualquer coisa chega junto lá, porque ela é babada. É só pra você levar a galera pro refeitório, levar pros quartos depois. Não pega nada lá, é fácil. Vai lá, falei para ela. Aí foi assim que ficou e o dia terminou, eu vim embora. E foi assim. Então, foi essa a minha experiência. Uma experiência que, na verdade, eu já sabia como que era, mas aconteceu essa parada aí que eu sabia também que é uma zoada. É uma coisa de japonês, né? Mas faz tudo certo. Então traduz esse finalzinho aqui só para finalizar. ロゴンセゴンジーナ。それから一日の終わりまでその女性スタッフといろいろ話をしました。彼女はここは働きやすい職場ですね。何度か来ていますが、とても落ち着いていますと言っていました。私も同感で、以前一緒に働いた宇都宮の施設と比べると、ここはずっと楽だと思います。私は彼女に宇都宮の家族の家ひまわりに行ったことあると聞いたら、あそこだけは聞きたくもないと言っていました。やはり、あの施設はアプリで働く人たちの間でもあまり評判で良くないようで、一度行くとほとんどの人は二度と行かないそうです。私は昨日なんて本当に人が足りなくていろんな時間帯で募集してたんだよと話しました。彼女も本当にその通りですねと納得していました。そこで私はもし仕事を探しているならアンジョという施設もおすすめだよ。あそこは利用者さんを食堂に案内したり部屋にお連れしたりするくらいで仕事は楽だよと伝えました。こうして一日が終わり、私は帰宅しました。全体としては大体想像していた通りの一日でしたが、最終的には問題なく仕事を終えられたので、結果的には良かったです。Ok, ET, muito obrigado aí pela sua tradução maravilhosa, impecável, e agradeço de montão e a gente fica por aqui.